Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. A todos, muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês que neste momento nos acompanha através do YouTube, nas suas casas, nos seus lares. Muitas vezes nos questionamos por que uns conseguem ter êxito na vida, por que uns conseguem ter sucesso, por que uns prosperam e outros não. É claro que existem muitos fatores, mas um deles, sem sombra de dúvida, é você saber claramente como conquistar a estima das pessoas, como se relacionar com as pessoas. Como que você pode, na verdade, sem querer aplicar nenhuma técnica, refazer e pensar um pouco sobre o seu jeito de ser, o seu modo de ser e como que isto poderá impactar no sucesso seu individual, profissional ou mesmo nos seus negócios. É um pouco de tudo isso que nós vamos abordar hoje nesta palestra de prosperidade. A Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil, ela realiza este evento todas as terças-feiras e tem a missão de levar a doutrina da Seichonoye aos lares dos brasileiros, mas de tal modo que possam refletir acerca da prosperidade, que possam pensar de que modo que está a minha postura mental, como que eu estou agindo dentro da minha empresa, nos meus negócios, no meu meio profissional, como é que eu estou agindo, como que eu estou. Então, o objetivo dessas nossas atividades, promovidos pela Seichonoye do Brasil, através da Associação da Prosperidade, é justamente fazer com que cada um de vocês possam, dentro da sua reflexão, ser cada dia melhor, cada dia prosperar mais, cada dia estar bem, de tal modo que o nosso país como um todo possa melhorar cada vez mais, prosperar cada vez mais, crescer cada vez mais. Então, o que significa o aspecto do êxito, da prosperidade, do sucesso? O que faz com que uns prosperam e outros não? O que faz com que uns conquistem a estima das pessoas e outros não? A regra é muito base, ela é muito simples. Você colhe aquilo que você planta. Se desejamos de fato ter a estima das pessoas e como conquistar a estima das pessoas, nós temos que pensar se estamos de fato tendo a intenção de oferecer. Se o nosso ser, como um ser humano, se nós de fato temos um aspecto físico, mental, intencional, de fato, é de satisfazer, de ajudar, de servir, de se comprometer com a outra pessoa ou com as outras pessoas. E como líder, isso é um aspecto fundamental. Por quê? Para conquistar a estima das pessoas, é necessário plantar estima, ou seja, você colhe aquilo que você planta. Em outras palavras, é simples assim. Você oferece alegria? Você é um ser alegre? Se você é alegre, você colhe alegria. Se você semeia alegria, você vai receber alegria de volta. Para conquistar a estima das pessoas, a primeira coisa que você precisa observar é no espelho. Olhe-se no espelho.
Verifique se aquilo que você está vendo ali te agrada, se o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de conduzir as palavras estão de acordo com algo que vai fazer com que atraia as pessoas para próximo de você, mesmo que você seja firme na palavra, duro na palavra, mas se você faz isso com amor, o outro capta essa palavra não com dureza, mas uma dureza firme que ele estava precisando ouvir. Então aí tem uma grande diferença. Para conquistar, para sermos estimados pelas pessoas, temos que observar o seguinte: o professor Masaharu Taniguchi, no livro A Cartilha da Vida, volume 1, ele diz assim: as pessoas que não progridem, que não obtêm aumento de rendimentos, de salários, de faturamento, são justamente as incapazes de serem estimadas. E ele diz: se você deseja ter êxito, antes de tudo, deve tornar-se estimado por todos. Caso contrário, não poderá ter êxito em sua carreira, nem terá seus salários melhores, mesmo que esteja indo bem no trabalho ou no estudo. Isso porque nenhuma pessoa trabalha sozinha. Ou seja, para você lidar com gente, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de ser humano, você tem que se relacionar bem. Caso contrário, o que significa isso? Você tem um perfil mais executor, que não quer liderar, que não quer estar à frente, então não se coloque nesta posição. Vá para uma atividade ou desenvolva a sua atividade de tal modo que nesta atividade você seja um autônomo. O máximo que você vai ter é uma secretária, ou um ajudante, ou um auxiliar. Mas se você parte para ou liderar um grande número de pessoas, ou se você parte para ter uma empresa maior com muitas pessoas contigo, você tem que saber lidar com gente. Você tem que conhecer gente. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que no meio do caminho, você se torna um executor. Você só sabe executar, no sentido de que é um autônomo. Eu trabalho sozinho, só eu. É a mesma coisa, vamos pegar um caso de um profissional, de um médico. Então, um médico, ele atua num consultório, por exemplo. Ali é ele, uma secretária, ela marca todas as consultas, ele tem lá um sistema que controla tudo. É um formato de trabalho maravilhoso e ele pode ali dar uma grande contribuição para a sociedade humana, como tantos e tantos médicos que nós temos no nosso país e no mundo todo. Só que se ele for um médico e ele atuar dentro de um hospital, tendo que liderar um grande grupo de médicos, de enfermeiros, que coordena lá uma equipe total de cirurgia e que ele é o líder de tudo aquilo, ele deve entender de técnicas de pessoas e conhecer pessoas para que ele possa ter ali do lado dele pessoas que ele confie, anestesista, por exemplo, que ele confie, e assim por diante, a enfermeira-chefe, que é a melhor que ele possa ter do lado dele, e assim por diante. Só que se esse médico for um líder ali, mas de repente ele se torna sócio nesse hospital, e ele se torna um sócio investidor ali, que botou alguns milhões de reais ou dólares para ele ser um acionista ou um sócio dentro daquele hospital. Já é um outro patamar, é um outro formato, porque ele vai ter que lidar com exatamente os chefes, os líderes, os outros médicos que também atuam dentro desse hospital, assim como terceiros, tecnologia e tantas outras coisas, né? Então, o que significa? De acordo com o patamar ou o andar que você mora, você vai enxergar uma paisagem. Se você quer morar no primeiro andar, você vai enxergar as coisas de acordo com o primeiro andar. Só que se você deseja ter uma atuação que você vai estar no quinto andar, você vai enxergar uma determinada paisagem. Assim como se você opta por morar lá no último andar, você vai enxergar uma determinada paisagem. Só que tudo tem um custo. Quem mora no último andar, se o prédio balança e dá aí um tipo de um terremoto, ele vai sentir o balanço maior do prédio. Alguém que está no primeiro andar, às vezes nem sente. E não significa que o que mora no primeiro andar é melhor do que o que mora no último andar. Todo mundo mora do mesmo jeito.
Só que cada um com um determinado andar, cada um com a sua determinada característica. Então é necessário entendermos que, gente, cada ser humano tem um papel, tem um propósito, tem um jeito de ser. E aí colocar as pessoas atuando nos lugares certos é uma grande missão nossa como líderes. Mas é também uma arte, porque você consegue conhecer pessoas e saber que aquela pessoa tem aquela capacidade para desenvolver esta função, esta atividade. Muitos buscam trabalho pelo dinheiro. Quem vem pelo dinheiro para trabalhar na empresa vai embora pelo dinheiro. É assim que funciona. Mas se você contrata pessoas que de fato têm paixão pelo que fazem, desejam realmente trabalhar, pode ter certeza que essas pessoas, se incorporarem o espírito e a cultura da empresa, vão ficar na empresa. E nós temos que pensar sempre, com que intenção que eu trabalho? Com que intenção que eu saio de casa para fazer as minhas atividades profissionais? Tem gente que sai de casa para vender seguro, tem gente que sai de casa para vender imóvel, tem gente que sai de casa para administrar empresas, tem gente que sai de casa para advogar para os outros. Mas o fato de sairmos de casa, mesmo tendo uma profissão, tem que ter uma razão de ser. Dentro do seu interior, você tem que nutrir de que estou saindo para o meu trabalho, cumprindo a minha missão na face da terra, como consultor de imóveis, como um consultor de seguros, como um empresário, como um dentista, um médico, um fisioterapeuta e assim por diante. Mas dentro de nós tem que ter isso, tem que exalar do nosso ser algo de sendo útil, algo de que eu estou cumprindo a minha missão na terra. Isso passa, isso transmite, porque existe dentro disso uma convicção. E convicção é algo que está associado à autoconfiança. Eu confio naquilo que faço. Portanto, se eu faço isso, eu faço bem feito isso, eu estou oferecendo isso para a sociedade humana, fará toda a diferença. Mas como então eu posso conquistar a estima das pessoas, sejam clientes, sejam funcionários? É um pouquinho do que a gente vai estudar daqui para frente. O professor Masaharu Taniguchi, ele continua dizendo, um dos segredos para ser estimado reside na expressão facial. Expressão facial, ou seja, a expressão facial é o sentimento manifestado no rosto, é a fisionomia, é o sentimento. Há certas pessoas cujos rostos nos causam simpatia e outras que nos causam antipatia. Não é assim? É realmente um fato muito curioso. Ou seja, nós temos amigos, preletores, pessoas da Seichonoye que já passaram por tantas e tantas dificuldades, mas só de chegar próximo dessa pessoa, você quer estar próximo dela. Por quê? Porque essas pessoas são extremamente agradáveis. Extremamente agradáveis. Durante 3 gestões eu tive a felicidade de atuar como presidente da Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil. Nos nossos seminários na academia, tem um pessoal que atua no seminário e essa turma vira à noite, assim, sabe? Trabalha a noite inteira recebendo as caravanas que chegam e vai e tal, né? E esse grupo, a nossa academia de treinamento espiritual em Ibiúna, eles ficam lá é um ambiente, é tipo, nós construímos lá uma espécie de um palácio, lá, é um local assim que é como se fosse um palácio que eles ficam lá, na entrada da academia e passam a noite ali, né? E esse palácio, que é mais ou menos lá uns 5x5 de tamanho, que é o palácio lá, tem sofá, tem as coisas que eles ficam ali, né? Nesse palácio tem lá uns amigos que ficam lá, e um deles é o Malaquias, é um preletor de Campinas ou de Limeira, que fica ali, fica ali naquela região de Americana ali, ele mora para aquele lado lá. E o Malaquias é um sorriso enorme, tá? Onde ele chega está sempre sorrindo. Então quando aquele grupo está ali junto com ele, brincando, e todos eles são semelhantes, não tem nenhum de semelhante não, é só alegria,
É só contentamento. Então, eles trabalhavam na externa dos nossos seminários e tudo dava certo. E por que tudo dá certo? Porque aquele ambiente que eles têm ali de trabalho é maravilhoso. A comissão interna, que era o grupo que atuava dentro dos seminários, ali organizando, esse time que trabalha em tantos e tantos seminários das nossas academias, são voluntários. Mas a forma deles trabalhar com alegria, um sincronizado com o outro, dava tudo certo, assim como continua dando tudo certo. Então, nas nossas academias, existe uma oportunidade das pessoas treinarem para a vida real. Treina para a vida real. Por exemplo, nós temos lá uma atividade que se chama a atividade de gratidão, que é logo pela manhã nos nossos seminários. E essas atividades acontecem ali, a pessoa agradecendo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por quê? Para que ele aprenda a gratidão no seu dia a dia. Também é uma das características nos nossos seminários realizarmos o treino do riso, que é fazer com que as pessoas aprendam a rir. Por quê? Porque rir faz parte do contexto do ser humano. Mas voltando aqui no ponto central de como podemos nos desenvolver dentro desta reflexão que estamos aqui fazendo, lá no livro dos jovens, que é um livro fantástico, voltado para todos aqueles que têm idade menos de 200, 250 anos, é todo mundo jovem, que está aí sentado com 100 e poucos anos no sofá, levanta daí, você é jovem, está tudo certo. Esse livro é para você. Esse livro é fantástico. Todo mês de janeiro de cada ano, eu leio, releio determinados capítulos, todo dia 1º de janeiro. Justamente o quê? Para refletir sobre a minha postura mental. Será que com essa minha idade eu não estou parecendo um velho já? Gagá aí? Eu tenho que pensar sobre isso. Será que as minhas atitudes... E aí quando eu leio o livro dos jovens, ele já logo no início do livro ele fala assim: a água parada apodrece. Aí eu olho para mim, será que eu estou parado? Será que eu não estou apodrecendo? E você que está aí no sofá? Será que você não está podre? Não. Tem que pensar. Será que eu não estou com os meus ideais pequenos demais, como se fosse uma água parada? Aí o professor Masaharu Taniguchi continua dizendo: se você tiver com uma carroça subindo uma ladeira e você parar na ladeira, a carroça começa a voltar. Por quê? Porque você não consegue segurar depois de um determinado tempo. Ou seja, não podemos ficar estagnados. Quem lida com pessoas, quem lida com gente, você tem que aprender de gente todos os dias. Pergunte para um amigo seu que é casado, e casado há muito tempo, há um bom tempo. É o meu caso, estou 25 anos como casado. Você tem que se reinventar todo dia. E por que você tem que se reinventar todo dia? Por quê? Porque dentro de um relacionamento duradouro, você tem que encantar a outra pessoa. Você tem que encantar ela todos os dias. Você tem que renovar o seu compromisso todos os dias. O que não é diferente numa empresa, não é diferente com um fornecedor, não é diferente com um cliente. A gente tem que estar buscando isso sempre, constantemente. E no livro dos jovens, tem um capítulo, que é o capítulo 11. O professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte nesse capítulo: disse que o homem é um ser social. De fato, o homem é incapaz de viver em completo isolamento e solidão. Ele necessita de contato com seus semelhantes, necessita principalmente de amigos. Veja, esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, aqui em São Paulo, quem mora em apartamento, como é o meu caso, você sente muito mais o isolamento do que quem mora numa casa. Quem mora em casa é tudo milionário, é o que normalmente eu digo. Por quê? Tem quintal, tem grama, tem cachorro para andar para lá e para cá. E aí nesse quintal você sente o sol, sente a chuva, você sente tantos elementos da natureza presente na sua vida. E num apartamento você sente o sol, na sacada, você sente outras coisas e tal ali, mas dentro do apartamento, que é um local maravilhoso, sim, seguro, etc., não é a mesma coisa de uma casa. Mas mesmo dentro da casa, dentro desse momento de isolamento social, que as pessoas não podem nem mostrar o rosto porque está de máscara, por exemplo,
significa que nós estamos vivendo, se sente alguma coisa, você sente falta de alguma coisa. E esta falta de alguma coisa é por quê? Porque nós, seres humanos, somos um ser social. É um ser social. A companhia de bons amigos é essencial para nós durante toda a nossa vida. Em qualquer idade, devemos fazer bons amigos. Porém, é sobretudo importante encontrarmos bons amigos em nossa juventude, porque, nesse caso, podemos alcançar juntos um alto grau de desenvolvimento, através de mútua descoberta de qualidades, mútuo elogio, mútuo consolo nos momentos de tristeza e mútua colaboração em todas as coisas. Eu me lembro da época do vestibular, em que fui prestar vestibular, em que a gente se reunia, era um grupo de 4, 5 amigos da Associação dos Jovens, preletores Eurico Fleury, Edilson Cravo, e outros preletores também que a gente atuava, hoje são preletores, naquela época nós éramos todos do jovens, né, atuando, e a gente estava estudando, especialmente esses 3, eu e mais uns 2 amigos, e a gente ia para casa, na época a casa do Eurico, passava lá estudando, cada um ensinava um pouco daquilo que eu sabia, porque ambos iriam prestar vestibular. Então, nesse momento em que estamos numa época como jovens, principalmente os jovens que estão nos acompanhando aí, é o momento de você se unir, de ter amigos e amizades cada vez mais. E essas amizades devem durar para a vida toda. Quando eu falei de encantamento, quando eu falei de tudo isso, eu gostaria de trazer para reflexão o livro A Verdade da Vida, volume 9. Tem um capítulo, ou tem um poema nesse livro, logo no início do livro, que ele se chama Vivifique o Deus que há dentro de você. E ele diz, você precisa ser mais atencioso, precisa ter amor pleno para com todas as coisas, precisa tomar cuidado mesmo com as coisas pequenas. O seu defeito de personalidade está em sempre deixar tudo incompleto, achando que coisa de pouca monta pode deixar passar. Pouca coisa não tem importância, um pouco de sujeira não faz mal, um pouco de ruga não faz mal, um pouco de desleixo não faz mal. Eu não gosto desse pensamento, um pouco não faz mal, porque Deus é amor, porque Deus é atenção, porque você realmente acredita em Deus, sempre que for fazer algo, precisa dar total amor a esse trabalho. Sempre que for fazer algo, precisa dar total atenção a esse trabalho. Quando você efetua um trabalho com amor pleno, quando você efetua o trabalho com o coração atencioso, Deus que está dentro de você passa a ser vivificado. Pouca coisa não tem importância. Não estaria você, com essas palavras, anulando diariamente o Deus que está dentro de você? Você não só anula o Deus que está dentro de você, como também anula o Deus que está dentro das outras pessoas. Ou seja, relacionamento. Como se relacionar bem? Como obter a estima das pessoas? Ou seja, estime acima de tudo, primeiramente, você mesmo. Você mesmo, você tem que cuidar de você mesmo. Mas também se deseja ser estimado por outras pessoas, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu devo estimar em primeiro lugar. Se eu estimo em primeiro lugar, o que vai acontecer? Eu recebo de volta essa estima. As pessoas nas quais eu me relaciono vão observar e perceber, ele está ou ela está se preocupando comigo. E assim, por sua vez, esta pessoa, você passa a ter o quê? Um relacionamento de troca mútua. Esse lado que envolve a estima é uma troca mútua. Não é algo simplesmente em que é uma via de mão única. Tem que ser uma via de 2 mãos. Aí sim, de fato, nós estaremos estimando e sendo estimado por muitas e muitas pessoas. E este é um dos pilares do êxito. Êxito empresarial, êxito nos nossos negócios, êxito no nosso trabalho e crescimento.
Caso contrário, se você não gosta de gente, eu não tenho a ver, então se adeque dentro desse seu propósito. Está tudo certo. Você tem que respeitar você, do jeito que você é, e oferecer a sua contribuição para a sociedade humana com a capacidade peculiar que você tem e com a profissão que você pode desempenhar. E está tudo certo. Nem todo mundo nasceu para ser comandante de uma aeronave. Tem aquele que precisa ser o piloto, o copiloto. É necessário ter uma tripulação. E assim é a vida. Tudo está no lugar certo e de forma perfeita. Perfeita, não está nada errado. Mas eu trago agora para a nossa reflexão aqui nesta palestra, nesse nosso bate-papo, uma questão fundamental. Você já ouviu falar dos 5 desejos do ser humano? Os 5 desejos do ser humano que a Seichonoye aborda e nos ensina, e que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele tanto enfatizou nos livros da Seichonoye. Através da prática, da vivência dos 5 desejos do ser humano, acredite que através desses 5 desejos do ser humano aplicados no relacionamento com as pessoas, observando as pessoas, pode ter certeza absoluta que você será estimado e as pessoas também estimarão você. No livro A Prosperidade Está na Mente, o professor Katsumi Tokuhisa, ele aborda alguns desses pilares, desses desejos do ser humano. E antes de chegar nesse item, ele fala uma coisa que eu já disse aqui hoje e eu vou repetir com as palavras do professor Katsumi Tokuhisa. Olha só o que ele diz. Quem é alegre, mesmo que tenha alguns defeitos, olha só o professor dizendo, possui um encanto que atrai as pessoas, porque o brilho do seu caráter evidencia suas qualidades. Aí ele abordou algo mais profundo. Quando se fala em caráter, caráter é aquilo que é a peculiaridade de cada ser humano. É aquilo que vem lá no fundo. O que a gente consegue enxergar de um ser humano em relação a caráter é como se fosse a personalidade. Ah, aquele tem a personalidade assim assada. Personalidade é um aspecto superficial daquilo que é o caráter. O caráter está diretamente ligado ao espírito da pessoa. É aquilo que ela verdadeiramente forja o seu caráter, forja o seu espírito, e ele vai levar esse acúmulo do aprimoramento do seu caráter para uma outra existência. Ele leva com ele. E aí ele diz assim, por mais formosa que seja uma flor, não a enxergamos na escuridão. Por mais qualidades que possua uma pessoa, se ela estiver sempre triste, todas as suas qualidades ficarão escondidas na escuridão do seu caráter. Por isso, se 2 pessoas possuem talentos iguais, a alegre será logo reconhecida e terá oportunidade de manifestar plenamente sua capacidade, enquanto a tristonha não conseguirá ser reconhecida. E, não podendo manifestar sua capacidade, viverá sempre no anonimato. Se, porém, por sorte, encontrar alguém que descubra suas qualidades e ajude a manifestá-las plenamente, sentirá alegria na vida e até mudará seu caráter, tornando-se pessoa alegre. Suas qualidades se evidenciarão mais ainda e ela manifestará plenamente a sua potencialidade. Ou seja, a importância da mente alegre, a importância do rosto alegre, a importância de manifestar contentamento, alegria para com todas as coisas. Uma pessoa alegre é uma pessoa grata. Se ele tem alegria no rosto é porque ele está grato por algo, feliz porque alguma coisa está acontecendo. O rosto é meu e faço a cara que quiser, não se intrometa. Este é um argumento
que não é válido para uma pessoa que vive em comunidade. Tem gente que amanhece com o rosto carrancudo dentro de casa e acha que está tudo certo. O que a sua família tem a ver com isso? Não tem nada a ver, você não tem que mostrar rosto carrancudo para a família. Tem um ditado que diz que cara feia é fome, né? Sim, mas tem gente que vive de cara feia, parece que está com fome o dia inteiro. E acha que assim pode ser promovido, acha que assim poderá crescer na vida. Entenda que o rosto ele é seu, mas ele não é seu. Se você tem um rosto, uma fisionomia de alegria, você tem essa alegria oferecendo para as pessoas. Se você mostra um rosto carrancudo, as pessoas vão estar recebendo carranca. Então está na hora de pensar nisso. O professor continua dizendo aqui, Katsumi Tokuhisa, quem é considerado uma pessoa magnânima, com qualidades de líder, possui com certeza esse espírito de benevolência, para fazer com que inúmeras pessoas de diferentes personalidades caminhem todas juntas na direção de um mesmo objetivo. É preciso achar um ponto em comum, apesar das diferenças. E consegue-se isso através do espírito de benevolência. Outro aspecto importante, ser benevolente para com todas as pessoas. Dentre os 5 desejos do ser humano, um deles é ser reconhecido. Desejo de ser reconhecido. Todos possuem o desejo íntimo de serem reconhecidos, principalmente pelas pessoas que amam e respeitam. O filho quer ser reconhecido pelos pais, o aluno pelo professor e o funcionário pelo seu superior, pelo diretor da empresa, etc. Quem assume a posição de liderança deve levar em conta a existência desses desejos em cada um dos seus subordinados. Percebe? Desejo de ser reconhecido. Todos nós temos isso desde a nossa infância. Você fazia alguma coisa porque queria o quê? Que o pai, a mãe visse e assim por diante. Você faz algo, aí você era reconhecido, as pessoas falavam e assim por diante. A maior parte das pessoas que vivem fazendo palestras são doidas para ser reconhecidas. E eu me enquadro nisso, não tem como. Lá no íntimo, a pessoa quer ser reconhecida. Todos aqueles que fazem atividade, vendedores, então, nem se fala. Vendedor adora ser reconhecido. É assim. E aí, como é que funciona isso? O desejo de ser reconhecido. Se você é um vendedor, ou se você vende seguro, se você faz alguma coisa e você entra numa determinada loja ou num determinado escritório em que a pessoa que te recebeu tem lá uma foto da família, ou uma foto dele com a mulher. Se você fizer um comentário simples, em que agrade essa pessoa, em que você simplesmente diga, como foi o caso, uma vez entrei num consultório médico com a minha esposa, e tinha lá uma linda foto da família, com o médico junto, um amigo nosso. Eu disse, era uma foto nova até. Nossa, que foto bonita, hein? Que família bonita. Só falei isso. E ele me contou toda uma história daquela foto, da família, de neto, disso, daquilo outro. Ou seja, a conversa ganhou um rumo maravilhoso e ficou ali um ambiente agradável de conversa, a gente acabando trocando figurinhas a respeito de família e ele sendo uma pessoa mais vivida que eu, dando até dicas para mim. Tudo por conta do quê? De um elogio, que é o segundo desejo que eu quero falar para vocês, que é ser reconhecido e ser elogiado, mas eu reconheci, utilizando o elogio, que família bonita, que foto bonita. Ou seja, esta fala de segundos estendeu-se para uma conversa agradável. Da mesma forma, se fazemos isso com uma intenção verdadeira, o outro capta. Mas se você fizer um elogio ou um reconhecimento pura e simplesmente para faturar, para vender, para fazer mais venda, mais negócio, está errado. A intenção passa, tem que ser verdadeiro. Quando você é verdadeiro, dá tudo certo. Aprendi na Seichonoye também uma coisa, se você for elogiar uma criança e tiver uma do lado, elogie as duas. Esse negócio de você ficar elogiando uma só está errado.
É a mesma coisa, se você tem 2 carros, tem um que você gosta muito, tem outro que você gosta menos. Comece a falar para o carro que você mais sai, mais gosta, que você gosta muito dele e não gosta do outro. Aí o dia que você for pegar o outro carro, provavelmente ele vai dar um problema. Ou vai furar um pneu no meio do caminho. Por quê? Falta o reconhecimento. Reconheça a importância de ambos naquilo que você vai fazer. Ah, mas isso não é justo, então, você falar isso, por exemplo, para funcionário. Eu tenho lá meu funcionário que não está indo bem e tem um outro lá que está indo bem. Como é que eu vou chegar lá e elogiar os dois? Aí é uma questão de sabedoria. Você vai fazer o elogio no individual. Essa história de líder chegar diante de uma plateia e elogiar um só, o resto vira contra ele. Tem que ser sábio. Vai elogiar, tem que elogiar no grupo, elogia o grupo, todo mundo. Você vai falar que uma pessoa se destacou. É diferente, é destaque. Não se trata exatamente de elogiar, deixar de elogiar toda uma equipe, por exemplo. Quando eu me refiro à criança é porque fica muito marcado. Quando você chega numa criança e fala, olha que bonitinho, o outro é feinho? Percebe? Então tem que prestar atenção nisso. E no caso de funcionário, voltando à questão, e se um funcionário não está indo bem, você deve chamar ele, conversar com ele e dizer, você tem tais, tais e tais qualidades. São muito importantes essas qualidades para o nosso negócio, para a nossa empresa, etc. e tal. Só que a minha expectativa com você é maior. A empresa deseja algo a mais de você. A empresa tem esta expectativa e nós estamos tendo um desencontro de expectativa. E eu gostaria de ouvi-lo, para que, se puder, eu quero ajudá-lo. O que vai acontecer nisso? Nessa hora, essa pessoa pode se abrir, como já aconteceu comigo, em várias vezes, em várias ocasiões, e aí você percebe na conversa que a missão da pessoa concluiu na sua empresa. E nesta conversa, quando você percebe que a missão concluiu, você tem que ser fiel ao Deus que habita no seu interior e dizer para ela que a sua missão na nossa empresa concluiu. Portanto, o que nós desejamos é que você siga o seu caminho e que você seja feliz. Então, tem que ser grão do olho, como diz o gaúcho, falar a realidade, mas tem que ser no individual. Você não pode fazer isso dentro de um coletivo. Falo isso por quê? Porque muitas pessoas acabam cometendo esse tipo de situação. E eu não estou aqui querendo levar para o lado do direito, que vai expor. Não é isso. A questão real é que quando você olha, olho no olho da pessoa, e você diz para ela, eu espero mais de você, porque você tem potencial para oferecer muito mais para a nossa empresa, você pode se surpreender. Já aconteceu isso comigo também, e essa pessoa se tornou um grande líder na empresa. Justamente porque, na mente dele, a partir desta conversa, ele passou a pensar, ele acredita em mim. E aí cria-se essa empatia, esse lado da confiança. Então, todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo adora ser elogiado. Elogie adequadamente as pessoas, elogie as qualidades das pessoas. Elogie quando a sua esposa ou o seu esposo faz algo diferente. Elogie o filho ou os filhos, elogie. Quando você faz isso, você está usando a força da palavra e vai conquistar a estima das pessoas. Mas você está o quê? Primeiramente oferecendo. Você estará oferecendo, oferecendo, oferecendo. Ser reconhecido, ser elogiado, ser útil. Todo mundo adora ser útil. Ser útil é algo que faz com que cada um de nós se sinta vivo. Quando uma pessoa é útil realizando um trabalho, ele se sente realmente fazendo parte do universo. O professor Katsumi Tokuhisa, ele fala do ser reconhecido, e ele fala que o ser útil é você, exatamente o quê? Ser útil ao próximo, oferecer ao próximo sendo útil é que você cumpriu o seu propósito.
seja como empresa, como instituição, mas também sendo útil como um ser humano, é o seu propósito de vida, é a sua missão de vida. Então, faz toda a diferença. Servir ao maior número possível de pessoas dentro desse contexto, sendo útil. O quarto aspecto que eu gostaria de abordar aqui com vocês é ser amado. Quando você estima a pessoa e ela sente que ela está sendo amada por você, existe o contexto do amor, da empatia que envolve tudo isso, ela se sente estimada por você. Por isso que a estima, ela é fundamental para o êxito e o sucesso na nossa carreira profissional, mas também nos nossos negócios. Quando falamos em amar ou ser amado, a primeira ideia que nos vem à mente é a do amor passional. Mas aqui iremos tratar do amor num sentido mais amplo. É muito importante que desejamos, unidos firmemente por laços de amor com os colegas de trabalho, para que possamos trabalhar com alegria e satisfação. E numa empresa as pessoas ficarem discutindo ou se odiando, por melhores que sejam as condições de trabalho, ninguém se sentirá feliz, nem pensará em dedicar sua vida ao trabalho. Amor, no Japão antigo, dizia-se musubi, que significa união. Portanto, amar é o desejo de se unir ao outro, o desejo de ser amado, que todos possuímos em nosso íntimo, é, pois, o desejo de se unir ao outro. Podemos, então, afirmar que o desejo de ser amado é o desejo de não ser rejeitado. Então, o desejo de ser amado é o desejo de não ser rejeitado, é o desejo de fazer parte. Eu me sinto parte da empresa, eu me sinto parte da sociedade humana. Então, nisso está esse desejo de ser amado. E existe ainda um quinto desejo do ser humano, que é ser livre. Dentro desse ser livre existe um contexto de liberdade, mas não é uma liberdade solta, porque liberdade está diretamente relacionada com ordem. Os planetas é a melhor forma de nós pensarmos a respeito de liberdade. Observe a Via Láctea. Todos os planetas têm a liberdade de girarem, de realizarem o seu movimento. Mas nenhum planeta fica trombando ou se chocando com o outro. Significa que eles têm a liberdade de cumprir o seu papel aonde eles estão. Mas por quê? Porque eles exercem a sua liberdade com ordem, não de forma desordenada. Por isso que o verdadeiro exercício da liberdade, ele é também o verdadeiro exercício da ordem, de forma ordenada. E por isso que a nossa bandeira está ali aquele lema, ordem e progresso. Então, para que o Brasil e para que nós, brasileiros, possamos, de fato, avançar cada vez mais, nós temos que respeitar a ordem de todas as coisas. E respeitar a ordem de todas as coisas é respeitar, em primeiro lugar, a essência que existe em cada ser humano. E esta essência é a de Filho de Deus, que nasceu recebendo todos os atributos do Pai. E desses atributos está lá a sabedoria, que quando colocada em prática, tudo se harmoniza. Por quê? Porque a sabedoria, ela está acompanhada de ordenamento das coisas. Sabe a hora de começar, sabe a hora de parar. Todo ser humano nasce com aquele dom especial que é do amor, mas todo ser humano nasce com a vida. E todo ser humano nasce com a provisão infinita dentro de cada um de nós. Mas para exercermos tudo isso e manifestarmos esta provisão infinita nas nossas vidas e nos nossos negócios, nós temos dois aspectos que temos que observar, que é justamente a alegria e a harmonia. Alegria e harmonia.
Para que exista harmonia, é necessário reconciliar-se com os nossos próprios erros, mas também os erros das outras pessoas. Ou seja, harmonia. Reflexione e reconcilia-te. Harmonia em todos os aspectos. Então, para nós sermos estimados por muitas e muitas pessoas, devemos oferecer a estima de muitas e muitas pessoas. Devemos observar que todo ser humano tem desejos intrínsecos dentro de cada um deles e preocupar-se verdadeiramente com as pessoas, no sentido de conhecer as pessoas, de saber o que move as pessoas, o que ela tem lá dentro do seu íntimo, o que ela mais deseja. Quando se tem esse aspecto, quando se tem isso, seja um líder ou não seja um líder, seja numa amizade ou seja num relacionamento, tudo vai bem. Por quê? Porque nós estamos estimando em primeiro lugar. E se nós estimamos, nós também seremos estimados. Desejo a felicidade, a prosperidade e o sucesso de cada um de vocês. Fiquem sempre com a gente aqui. O meu mais sincero, muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!